Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Ivan, sou professor de Física. E aqui nesse vídeo eu gostaria de fazer um comentário sobre a prova de Física da primeira fase do vestibular do Instituto Militar de Engenharia, o IME, desse ano de 2024 para 2025. Tá? Então a prova de Física do IME é uma prova que é muito respeitada no Brasil, tá? Uma prova de alto nível que tem questões muito interessantes. Eu gostaria de comentar algumas delas com vocês. Tá? Nesse vídeo, para não ficar muito extenso, eu não vou resolver nenhuma, mas eu vou passear pela prova e vou fazer alguns comentários sobre a prova de maneira geral, tudo bem? Então, vamos aqui para a prova, tá? Então, são as questões de 16 a 30. E a banca do IME está de parabéns, realmente foi uma prova muito interessante. São 15 questões, mas sim, eu vou comentar aqui com vocês que teve muito assunto cobrado, então realmente a banca teve muita habilidade em conseguir misturar diferentes assuntos e explorar ao máximo o conhecimento do candidato, né, com um número limitado de questões. Então, essa 16ª questão é uma questão de associação de momentos circulares, né, que você vai associando ali os diferentes raios, né? Então você tem uma geometria um pouco mais elaborada, né? Mas que você consegue então estabelecer uma relação entre aquele primeiro corpo lá na ponta com esse corpo aqui, massa 2m, né? E ele já dá dica também, né, de como você fazer essa relação lá na frente, né, para identificar a aceleração final, né, que é você usar a conservação de energia. Tudo bem? Então isso aí, na princípio, você nem precisaria necessariamente dar isso aí, mas a banca foi bastante simpática em já dar na mão essa ideia, né, de você então usar aquele sistema aí conserva energia e relacionar esse movimento com esse movimento de forma com vínculo, tá? E em seguida com a conservação de energia. Tá? Então, realmente é uma questão bem legal, relativamente fácil, tá? Então, questão para você conseguir fazer o corte. Essa 10ª questão também é uma questão mais fácil, então deu para perceber que, de maneira geral, as primeiras questões tenderam a ser um pouquinho mais difíceis, né? E a prova como um todo ela foi num ascendente de dificuldade. Tá? Essa segunda questão também é uma questão básica, certo? Uma força de tração, forças elétricas aqui. Uma questão bastante simples, né? Um quadrado aqui bem simpático para você fazer equilíbrio de forças na carga Q, né? Então, só nesse primeiro você já teve, nessas primeiras questões, né? Movimento circular, conservação de energia, dinâmica, eletrostática, tá? Então, quatro assuntos por baixo em duas questões. Então, você vê que tá tudo vindo, assim, pelo menos dois assuntos numa mesma questão, né? 18ª questão, de novo, dois assuntos, né? Você teve aqui hidrostática misturado com gases, né, com soluções gasosas, né? Então também é uma questão simples, né, de vasos comunicantes com gases, uma questão que realmente alunos bem preparados vão conseguir fazer, certo? Essa questão 19 também é uma questão mais básica, né? Então realmente você tem essas primeiras questões que vieram para a pessoa ir garantindo o corte nota mínima na prova, certo? Um circuitinho simples, tá? Um carregador, uma bateria, tá? Corrente aqui, tensão no tempo, tá? Basicamente você fazer quanto de carga vai passar, multiplicar pela tensão e quanto de energia vai ser absorvido, tá? Tem aqui algumas unidades como hora, né? Depois você tem que passar para quilojoule, mas sim, para quem é bom aluno mesmo, para quem está realmente competindo pelas vagas, isso aí não teve nada de tão difícil não. Tudo bem? Então, questões mais simples aqui. Essa 20 a gente já é mais, não é tão simples quanto as primeiras, certo? Porém, também não é uma questão difícil. Então, realmente é uma questão que a dificuldade dela advém da geometria. Ok? Então, basicamente, você vai ter esse sólido aqui e você tem uma massa aqui como se fosse um navio. Tá? Então, um modelo simplificado de navio. Mas que basicamente a ideia aqui é você, olha, peso igual a empuxo, esse negócio está em equilíbrio e tá com o pau nas contas. Basicamente isso aqui foi a dificuldade disso é geometria. Calcular um volume de uma figura lá submersa para calcular o empuxo, o resto é equilíbrio de força, força para baixo com a força para cima. Certo? Você já vem aqui por essas aproximações que a conta vai ser meio chatinha, né? Mas o IME já deu aqui algumas coisas para ajudar o candidato. Até porque é bem razoável, né? Porque você tem um tempo limitado e não só física, mas você tem um monte de outras questões, de outras disciplinas. Essa 21 também é uma questão interessante, tá?
ainda está naquela ascendente, né? Se a primeira, aqui, um pouco mais difícil, seriam as médias, né? Foi pela conta, essa aqui você já não tem conta nenhuma, mas você já vai ter que ter algum raciocínio de análise do problema, tá? Então, você tem aqui uma trajetória parabólica, tá? E vai ser uma questão de efeito Doppler, tá? Então, aqui tem uma nova questão de empuxo, né? Uma parte de geometria espacial um pouco mais elaborada. Aqui você vai ter uma parte de cinemática vetorial, porque você precisa sempre olhar a velocidade da fonte sonora, certo? Ao longo de um segmento de reto do ponto O do observador até diferentes pontos aqui. Então você tem uma parte de decomposição de vetores bem sofisticada que você vai indo pela figura, tá? Então, parte de cinemática vetorial com efeito Doppler. E basicamente o que você tinha que fazer aqui era analisar as frequências, tá? Então aqui está aproximando, né? Aqui você vai ter a velocidade perpendicular ao esse vetor posição, né? E aqui vai começar o afastamento. Então, começa frequências maiores, chega até a frequência observada igual a frequência da fonte, né? Com aproximações descritas aqui, né? Então, tem várias observações. Então, realmente é um enunciado, a Banco Udemy opta, em geral, por enunciados um pouco menores e as observações vêm explícitas, né? Então, você tem a situação problema e uma série de hipóteses que você deve utilizar. E depois começa o afastamento e a frequência diminui. Tudo bem? Então, uma questão de quase nada de conta, né? Fazer alguns desenhos, fazer alguns esboços e marcar a alternativa correta. Tá? Mas é média pelo fato de você ter que raciocinar um pouco mais para além de situações, problemas mais óbvias, como eram as primeiras questões. Tá? Como essas aqui, realmente você tem que olhar e já saber resolver essas questões. Tudo bem? Essa 22, né? Então você tem muitos problemas que estão sendo. Aqui já teve essa última, né? Efeito Doppler com uma cinemática vetorial mais elaborada, né? Essa aqui já vai ter força magnética junto com a associação de molas, né? Um pouco de força elástica, força magnética, né? O movimento helicoidal desses elétrons, né? Que é um caso típico do que se estuda, né? De movimento de cargas elétricas dentro de campos magnéticos uniformes, tudo bem? Então, basicamente aí você tinha algumas pegadinhas nessas alternativas, mas que era uma questão relativamente fácil, certo? Vamos lá, fácil, médio, que esse é um assunto também não seja, talvez não seja tão aceito por muita gente, mas quem estudou bem conseguia fazer isso aí na boa, né? Que você tem um MHS nessa oscilação e depois você tem um movimento subsequente dos elétrons. Então você faz o MHS, acha uma velocidade vertical dos elétrons e com essa velocidade vertical você começa um novo problema de movimento de cargas. Mas basicamente esse problema aqui são dois problemas simples, né, concatenados. Então você tem que fazer os dois problemas para conseguir fazer essa 22ª questão. Então você tem o problema do MHS, que é simples, o outro problema do movimento da carga, que é o problema simples, né, mas que os dois combinados formam um problema médio. Tudo bem? Que aí você tem essas condições aqui desse que você tem que respeitar, tá? Então, se você quiser mais detalhes, você procura aí um comentário com as suas soluções, né? A minha ideia aqui é trazer a visão geral da prova, né? Então, você já tem o MHS misturado com força magnética sobre cargas, tá? 23ª questão, uma questão de estática, né? Com torque em torno de um ponto de giro, tá? Com essa massa. Então, você já tem ali um estática que é um assunto típico do IME, tá? O IME é famoso por ter questões de estática bastante sofisticadas. Tá? Essa aqui não era tão sofisticada assim, mas lembrando que é uma questão de primeira fase. Tudo bem? Então, equilíbrio de torque estática aí, você tem uma conta que você precisa desenvolver e bastante coisa simplificável ao longo da solução. Certo? Essa 24ª questão é uma questão de destaque da prova. Tá? Então, é uma questão que o IME cobra explicitamente noções de cálculo. E para essa questão você precisava, né, calcular o menor valor de L para que existisse uma interferência destrutiva entre os feixes. Então, um feixe segue reto, tá, livre, e um outro feixe atravessa aí um meio material. E a graça disso é que ele é não homogêneo. Tá? Então, ele tem um índice de refração variável, que seria esse NX. Ok? Então, essa expressãozinha aqui, né, faz com que na prática
a solução mais eficiente, né? Ou seja, que chega na resposta correta no menor tempo possível, né? Você precisa aí de uma noçãozinha de cálculo, em particular para você calcular o caminho óptico, tá? E fazer uma diferença de caminhos ópticos que seja, como a gente quer, o menor comprimento possível, metade do comprimento de onda, que é a condição de interferência destrutiva. Tudo bem? Então, basicamente, uma brincadeirinha de cálculo, tá? Com essa questão 24. Mas uma vez que cálculo é um estudo matemático mais avançado, realmente, talvez muita gente mais inexperiente, né, mais verde, não tenha conseguido aprender isso aí, né? Para aprender esse tipo de coisa, como usar esse cálculo no dia a dia, fica uma dica, tá? Do meu livro, Física em Nível Olímpico. É uma coletânea de problemas, todos resolvidos, tudo bem? São basicamente os problemas favoritos que eu tive ao longo da minha trajetória olímpica, tá? É um foco bem forte em Olimpíadas Científicas, porém, em uma prova tão exigente quanto essa do IME, que inclusive cobra noções de cálculo, tá? Ele tem bastante coisa valiosa para quem quer almejar essas provas, tá? Em particular, aqui no meu livro, tem muita questão de cálculo? Tem, porque as Olimpíadas Internacionais elas cobram cálculo, tá? Mas, no geral, não é aquele cálculo extenso, aquele cálculo formal que você vai ver em uma prova de ensino superior, né? Mas são noções de cálculo que são necessárias para essas Olimpíadas. Então, realmente, isso aqui de caminho óptico tem coisa muito parecida com isso, né? Índice de refração variável, até mais difícil, né? Porque você tem trajetórias curvilíneas, tá? No meu livro aqui, óptica, no capítulo 3 do Física em Nível Olímpico, volume 1, tá? Esse de capa dourada, tá? O primeiro volume é de capa dourada e o segundo é o que tem aí a capa prateada, né? Quem sabe aí, logo mais a gente vem com o terceiro volume com capa de bronze, gente. Já passando spoiler. Tá? Então essa aqui é um pouquinho mais elaborada na parte de matemática, certo? Essa 25, né, já de relatividade geral, desculpa, relatividade restrita, não vamos tão longe assim. Então, a relatividade restrita, né, velocidade relativa entre dois corpos. Então, é um assunto que é difícil, tá? Um assunto que muita gente não vê em tantos detalhes no ensino médio, tá? Porém, essa questão é relativamente fácil. Então, a dificuldade dela vem do assunto, tá? Relatividade restrita. Porém, se você entende o que está acontecendo aqui, basicamente é uma questão de olhar esse gráfico aqui e fazer a coleta dos dados, tá? Uma questão realmente bem bonita, tá? Uma questão de análise de gráfico de verdade, tá? Uma questão de análise de gráfico que você tem que entender um problema que tem a sua sofisticação, é um problema que não é fácil, né? Relatividade. Porém, você tem que entender essas curvas, tem vários pontos, né? E fazer as leituras dos valores, tá? Uma questão muito legal é aquela questão de que você pega o aluno que ele é bem preparado, que ele é inteligente, que ele vê uma questão difícil, uma questão com elaborado, um enunciado um pouco mais elaborado, você vê que é mais extenso aqui, tá? Não tem tanto dado, basicamente só tem definição de C, né? Mas que você tem que olhar e extrair informação desses gráficos, de todas essas curvas, né? Então, todos esses pontos aqui que você está enxergando, você vai pegar um ou outro, né? Fazer duas leituras aqui das curvas. Então, uma questão bastante interessante, tá? 26, aqui uma questão de equação paramétrica, né? De cônicas, no caso aqui uma elipse, né? Associando aí energia, gravitação, também uma questão bem a cara do IME essa análise paramétrica assim, de movimentos, ok? 27ª questão, você tem aqui este trapézio aqui viajando, quando está a uma distância h, dispara um outro projeto, isso aqui é a condição que deve ser satisfeita para que não haja colisão. Então, essa aqui é uma questão bem interessante de cinemática. A ideia para fazer isso é mudança de referencial, tá? Se você olhou esse problema e não fez mudança de referencial, você perdeu tempo ou então realmente nem deve ter feito. Tudo bem? E é uma questão que me lembrou muito um problema no começo do meu livro, que é o problema número 2, tá? Que é do desvio de um asteroide. Ele não tem figura, então, para quem aí tem o meu livro, né? Se você olhar o problema 1.2, tá? O desvio de asteroide, basicamente ele tem uma condição muito parecida, tá? Que é você apontar a velocidade relativa para fora do objeto que você não quer colidir, tá? Então, basicamente, lembra muito uma das questões do meu livro,
tá? As primeiras questões que tendem a ser aquelas com um nível um pouco mais fácil, tá? Mas para esse caso aqui era uma questão difícil do IME, beleza? Aqui vai ter uma mudança de referencial, um ingrediente a mais, mas que depois que você faz essa mudança de referencial, basicamente é você apontar o vetor velocidade para o lugar certo e fazer um pouquinho de conta, tá? Aqui tem um pouco de trigonometria um pouco mais elaborado também, né? Você vê que até as respostas aqui, elas são um pouco feinhas, que você precisa fazer uma álgebra nesse problema. Então, uma álgebra, montar os ângulos, né? Uma trigonometria, uma lei dos senos, enfim. Essa 28 você tem lentes, tá? Com um pouco essas aproximações de 1 menos x elevado a menos 1, né? Essas aproximações aí binomiais. Você pega o primeiro termo, tá? Mas que o já deu, pronto para você. Basicamente a ideia aqui é você perturbar um pouco o índice de refração e ver qual que é a perturbação da imagem, tá? Então, basicamente resolver um problema simples e depois fazer essa incrementação. E em cálculo a gente começa a falar de derivada implícita, né? Essas perturbações aí de primeira ordem, que são muito interessantes na física, tá? Em particular em Olimpíadas, isso é uma ideia que aparece muito, muito, muito e que é bastante explorada em diversas provas, como a seletiva da Olimpíada Nacional de Física, esse tipo de coisa. Tudo bem? Também uma questão muito interessante. 29, já nos encaminhando aí o final da prova. Uma questão aqui de condução térmica, tá? Com paredes. Isso aí que eu acho que ano passado mesmo no IME caiu uma questão muito parecida com isso, com fluxo de calor em paredes, tá? Aqui você tem duas condutividades térmicas, então você precisa fazer a quantidade na parede, a resistência térmica da parede, do material isolante. Então você tem essa condição que você precisa fazer, né? Que não é só um material, uma lei de Fourier simples, tá? Então você tem realmente uma associação que você precisa fazer. E depois ainda um calor para que vai ser fundido, né? Então você precisa ainda fazer essa condição de calor e depois um calor latente para derreter uma massa de gelo. Tudo bem? Então realmente as questões do IME, elas comumente têm essa questão de dois elementos, tá? Que você precisa combinar e precisa seguir todo o fluxo do fenômeno que ele está descrevendo para chegar na resposta final. 29. E agora, já no final, essa aqui de uma expressão de um campo elétrico ao longo do espaço, né, por uma distribuição volumétrica de cargas, que também me lembrou a questão do capítulo 2, agora do meu Física nível de volume 2, tá? De um campo elétrico de distribuição volumétrica de cargas, tá? Também a questão 2, tá? Também a questão do começo de capítulo de campo elétrico, tá? Que eu dou o campo elétrico e peço a adição de cargas, certo? Mas aqui não precisava de tanto. Você tem o campo elétrico aqui fornecido pela questão, né? E você precisa aí inferir certos valores aqui do A, do R, enfim. Você tem certas condições, basicamente é uma questão de continuidade do campo elétrico e do fato você não ter nada no centro, né? Esse campo teria que ser nulo. Você tem a lei de Gauss aí, que é um assunto muito importante. Perfeito, gente? Então, essas foram todas as questões. Tá? Essa aqui talvez seja a parte mais difícil. Você tem que saber a lei de Gauss, né? Que é uma parte conhecida, né? Mas você precisa aí aplicar a condição de continuidade e ver que não pode explodir na origem. Tudo bem? Então, você tem que ter um pouco mais de experiência, tá? Mas também, assim, se você conhece o assunto, não é tão difícil assim, tá? Mas observe o seguinte, pessoal, que, né, deixa eu voltar agora, ficar um pouco maior, que em 15 questões, olha, eu contei aqui de assuntos, né? Movimento circular, energia, dinâmica, eletrostática, hidrostática, gases, circuito, empuxo, efeito Doppler, pega o fôlego, força magnética, MHS, torque, interferência, índice de refração, né? Elasticidade restrita, gravitação, mudança de referencial, lentes, condução térmica, calor latente, campo elétrico, cinemática vetorial, força elástica, tá? Então, realmente, o IME conseguiu então, abarcar muitos assuntos em apenas 15 questões, tá? Eu te aprovo, tá de parabéns. As questões, não vejo nenhum problema. Questão de gabarito, anulação, né? Realmente uma prova muito bem feita, Banco do IME tá de parabéns. Existiram também aqui algumas exigências de uma matemática um pouco mais forte, então aquelas questões de física que são quase questões de matemática,
tá? Geometria espacial naquela do navio, geometria plana naquela da bolinha para não bater do trapézio, tá? Noções de cálculo na questão 24, né? Apareceu também. Essa diferenciação implícita, essa perturbação de uma função, tá? Também é uma coisa que é interessante que se treine um pouco, né? E também essa questão de equações paramétricas de trajetórias, né? Daquela elipse descrita como x de t e y de t. Que também é uma coisa meio manjada, assim, elipse, essa equação paramétrica, né? Mas que a pessoa tem que dominar na hora de fazer a prova, né? Realmente não é o tipo de coisa que você vai aprender a fazer isso na hora da prova. Você não vai perder muito tempo ou o mais comum é que você não consiga fazer mesmo, certo? Então, uma questão exigente no aspecto da matemática, uma questão exigente na questão de abrangência dos conteúdos, tá? Então, meus comentários são bastante positivos acerca dessa prova. E o que a gente pode esperar para a segunda fase, né? Então, apesar de ter tantos assuntos cobrados, né? Olhando essa prova, o que eu esperaria se eu fosse aluno, né? Se eu estivesse ali nos meus 17 anos de novo, né? Ou um pouco mais que isso, o que a gente pode esperar, talvez, para a segunda fase, né? O que não caiu? Poderia ter caído, né? Então, fica aí agora já nos palpites, né? Vamos ver o que eu acerto para a segunda fase, né? Impulso é uma coisa que não foi cobrado, né? A quantidade de movimento, colisões, ciclo termodinâmico, uma coisa que me adora, tá? Rendimentos, máquinas de Carnot, né? Então, são coisas que não caíram aí, podem vir na segunda fase, quem sabe, vamos esperar. É um estático mais elaborado, né? Um famoso para aquelas questões de treliça, tá? Pode ser que caia. Capacitores também é uma coisa que pode se cair. Indução eletromagnética, difração, ondas estacionárias e aquela questão com bastante atrito, aqueles planos inclinados, né? Então, são coisas que podem aparecer no futuro, né? O tempo dirá. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, não deixa aí de clicar no joinha, se inscrever no canal. E se você realmente quer ingressar no Instituto Militar de Engenharia, boa sorte para você. Continue estudando bastante para você fazer uma boa segunda fase, ok? Então, um forte abraço, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.